Hoje, no nosso trabalho, a gente vai querer comentar uma questão que não é tão comentada assim, que é a relação entre a saúde ambiental e a saúde das pessoas, principalmente no contexto médico. E a ideia que veio para fazer esse trabalho foi da carta do Laudato Si, do Papa Francisco. E nessa carta ele justamente fala isso, que a saúde tanto do ambiente, da natureza, quanto a saúde do humano, da sociedade, da desigualdade social, das pessoas em geral, ela não pode ser separada uma coisa da outra, porque as duas coisas são íntegras, são juntas. O ser humano, a sociedade faz parte da natureza. Então não adianta cuidar só da parte da sociedade se a natureza estiver doente. E se a natureza estiver doente, a sociedade também vai ficar. Hello. We are living during a historic moment, marked by difficult challenges, as we all know. The world is shaken by the crisis caused by the COVID-19 pandemic, which highlights yet an even bigger challenge, the socio-environmental crisis. This requires us, all of us, to face a choice. The choice between what matters and what doesn't. The choice between continuing to ignore the suffering of the poorest and to abuse our common home, the planet, or engaging at every level to transform the way we act. Hoje também temos a visão utilitarista, que não se preocupa com o meio ambiente. Isso vem principalmente por causa do capitalismo, porque o capitalismo sempre está visando lucro. Você só consegue progredir se você tiver lucro. Só que qual é o problema? Quando você não pensa no meio ambiente em si e você destrói ele para você poder ter lucro. Você não pensa em construir, só apenas destruir se isso for te dar lucro. E acaba que as empresas, nós mesmos, consumimos muito, por exemplo, combustíveis fósseis, que vão ser liberados para a atmosfera e a gente vai respirar novamente os gases desses combustíveis fósseis, que pode agravar algumas situações, como por exemplo, pessoas que têm asma, têm DPOCs, que vai parar no hospital, o que vai afetar diretamente a nossa formação médica, que nós vamos ter que dar maior atenção a essas pessoas, porque elas estão ali com um maior risco em relação a isso. Olá, eu sou a doutora Alexandra, sou médica pneumologista. Bem, o meio ambiente influencia extremamente na nossa saúde. Dentro da minha especialidade, é importante falar sobre as condições do ar, né? Mesmo porque o ar entra em contato com os nossos pulmões. Então, nesse sentido, uma poluição do ar, várias queimadas, faz exacerbar muitas doenças pulmonares pré-existentes, por exemplo, asma, DPOC. E nós podemos perceber também nessas mudanças climáticas que as elevações e quedas de temperaturas muito abruptas também fazem várias exacerbações. Então, assim, para cuidar bem da nossa saúde, nós precisamos cuidar do meio ambiente. É isso. Obrigada. Outra questão dessa relação entre o modo que a sociedade está vivendo, a questão ambiental e a questão da saúde das pessoas, é no quesito da produção agrícola, que depois da Revolução Verde aumentou muito a produção de tudo, mas contudo com o uso de plantas transgênicas, que levam o uso de agrotóxicos, e o desenvolvimento da indústria alimentícia, visando também o lucro, comecei a criar os alimentos ultraprocessados, que hoje em dia são os mais baratos que tem, os que trazem menos saúde para as pessoas e a população em geral. Mais pobres são os que mais consomem esses alimentos ultraprocessados e que causam mais obesidade, uma crise de obesidade, epidemia que está acontecendo nos últimos anos. O Laudato Si, então, ele não é uma carta do apocalipse, e sim um alerta.
que o Papa Francisco nos fez e chegamos a algumas conclusões, como por exemplo, nós temos que pensar melhor sobre as nossas ações para o futuro. Nós não podemos mais ficar pensando só no lucro, porque a urgência é agora, é urgente a gente precisar mudar. Acabou a era de sempre as coisas vão acontecer no futuro, porque já foi feito muito errado, já foram cometidos muitos erros antes, e agora que está chegando as consequências, e que essas consequências atuam sim na saúde pública, na questão médica, e isso precisa ser tomada uma decisão. Oh.